Agora a gente vai falar da última etapa da respiração celular e a mais importante do ponto de vista energético. Porque se tu percebeu, na glicólise e no ciclo de Krebs, energeticamente se produziu tão pouco ATP que era ridículo, né? Um produziu 2, outro produziu 1 ATP por ácido pirúvico, é muito pouco. Energeticamente, não tem relevância, não é significativo. Porém, se produziu e se gerou outros produtos metabólicos que têm muito interesse neste momento, e é neste momento que o ATP é produzido em grande quantidade. Se liga, antes da gente começar a falar da cadeia respiratória, eu preciso te situar aonde nós estamos. Nós estamos na matriz mitocondrial. A cadeia, ela acontece na crista mitocondrial. Certo? O que é a crista? É aquele conjunto de membranas, né? Lembra que a mitocôndria ela é formada por duas camadas, a membrana mais externa e a membrana interna, que é toda cheia de pregas, né? E nós estamos justamente nessa parte pregueada, que são as cristas mitocondriais. Então eu tenho a membrana interna da crista, o espaço intermembrana e a membrana externa da mitocôndria. Deu de entender? Nós estamos neste espaço, neste local. A cadeia respiratória vai acontecer aqui, ó, na membrana interna, na crista da mitocôndria. Beleza? Perfeito. Cara, o que acontece nesse momento? Todos aqueles NADs que passaram capturando prótons e prótons, né, e elétrons durante a glicólise e o ciclo de Krebs fazem isso com o propósito de trazer esses compostos, essas entidades, para a cadeia respiratória. Então eles são carrinhos que pegam a galera que sobrou por conta, né, do rearranjo das moléculas, do arranca carbono daqui, fosfato dali, não sei o que. Sobrou no rolê, eles passam, pegam para trazer, para transportar para a cadeia respiratória. Eles são receptores intermediários. O que eles fazem? Eles chegam na cadeia respiratória e entregam os elétrons e os prótons para proteínas de membrana que fazem parte de um complexo, né, de uma cadeia de eventos. A primeira proteína, cara, que tá ali, né, o primeiro complexo que recebe, cara, os elétrons e os prótons do NAD se chama NAD desidrogenase. E o nome dessas proteínas de membrana que fazem parte da cadeia de eventos da cadeia respiratória, a gente não precisa saber o nome, não precisa saber. Mas esse nome é interessante porque nos dá a ideia do que ela faz. Ela desidrogena o NAD, ou seja, pega aqueles prótons e aqueles elétrons para si, certo? Então o NAD chega nessa primeira proteína, a NAD desidrogenase, e entrega aquilo que ela está carregando, os prótons e os elétrons. Beleza. Essa proteína recebe os elétrons e pega os prótons e joga para fora, para o espaço intermembrana. Captou? Ela recebe, fica com os elétrons e joga os prótons para fora, joga os prótons para o espaço intermembrana. Quando ela recebe os elétrons, o que ela faz na sequência? Joga esses elétrons para a próxima proteína do complexo ali, certo? Da cadeia de eventos. Joga para lá. Joga para essa segunda proteína, o biquinona, por exemplo. A biquinona recebe esses elétrons e, como tem carga negativa dentro dela, os prótons que porventura estão dando sopa no espaço ali da parte de dentro da mitocôndria são atraídos. Quando são atraídos pelas cargas dos elétrons, o que a segunda proteína faz? Joga eles para cima, para o espaço intermembrana. Pega os elétrons e joga para a próxima proteína, ali do complexo dos citocromos e coisa arada. O que acontece? Mesma coisa, são atraídos os prótons. O que ela faz com o próton? Joga para cima para o espaço intermembrana. Pega o elétron e joga para a próxima. E esse evento se perpetua quantas vezes forem necessárias dentro da quantidade de proteínas que existem ali na membrana, na crista. Beleza? Tal, até chegar na última proteína, que se chama citocromo oxidase. Se você prestar atenção, vai chegar uma hora que todas as proteínas vão estar ocupadas com elétrons. Portanto, se todo mundo se ocupar por elétrons, não vai ter continuidade nos eventos. Você concorda comigo? Quem entra no rolê? O oxigênio. A gente não falou de oxigênio até agora, né? O oxigênio, cara, é o aceptor final de elétrons. O oxigênio entra nesse momento, nessa última proteína chamada citocromo oxidase, para pegar esses elétrons
e desocupá-la e dar continuidade no processo. Ela vazia, recebe o que está chegando e assim vai a ciranda da respiração ali na cadeia respiratória. Beleza? O que acontece? Quando o oxigênio pega o elétron, junto com os prótons que estão ali, há a formação de água, tá bom? Então, os elétrons, os prótons e o oxigênio vão formar água nesse momento. Justo? Entendido? Muito bem. Aí você veio me perguntar, bom, a gente não falou de ATP ainda. Para que existe tudo isso? Muito bem. A primeira coisa é que se a gente permanecer com os prótons que estão ali naquele meio durante muito tempo, vai acidificar. Se acidifica a mitocôndria, a gente não tem cadeia respiratória porque as proteínas trabalham num pH ideal, num pH próximo do neutro. O fato de os prótons passarem de um lado para o outro da membrana garante que aquele espaço fique sem prótons e, portanto, não corre o risco de ficar ácido. Beleza? Acontece que também eles não podem ficar muito lá em cima no espaço intermembrana, né? Primeiro porque vai acontecer um desequilíbrio também na quantidade ali. Então, quimicamente, os dois pedaços, né, a parte de fora e a parte de dentro, ali pensando na membrana da crista, ela tá com concentrações diferentes desse próton. Então, esse próton precisa voltar. Por onde ele volta, velho, ele não consegue passar pelos fosfolipídios da membrana, eles não conseguem passar por essas proteínas que os colocaram para fora, e o único caminho que eles têm para passar é por uma proteína muito especial, e acho que essa merece você saber o nome, gravar esse nome, que é a ATP sintase. Olha só, qual que é da ATP sintase? Ela puxa de volta o próton que ficou no espaço intermembrana para dentro da mitocôndria. Quando esse próton passa, a ATP sintase ela tem um movimento que lembra o movimento de uma hélice. Então passa e vum, ela gira. Vum, esse trânsito de prótons que gira essa turbina, que é a ATP sintase, gera energia suficiente para fazer com que o ADP se converta em ATP. Tá bom? Então, muitos prótons passando por ali, muitas giradinhas, muita energia, muito ATP. Entendido isso, cara? Deu de sacar esse fenômeno? Então, vamos agora pensar o quanto de ATP é formado a partir da cadeia respiratória. E eu não falei do FAD, né, cara? O FAD ele tem a mesma função do NAD. Ele entrega os elétrons e os prótons que ele capturou lá no ciclo de Krebs, né? A diferença está no fato de que o NAD, ao invés de entregar para a primeira proteína, que é a NAD desidrogenase, ele entrega para a proteína subsequente. Ele não entrega na primeira, ele entrega na segunda, certo? O que isso significa? Que energeticamente ele contribui menos para o processo de produção do ATP. Se você entendeu que o ATP ele é fruto da conversão, né, dessas entidades que são trazidas pelo NAD e pelo FAD, se eu entrego na primeira proteína e há uma cadeia longa para ser percorrida ali, pelos elétrons e os prótons irem para o espaço intermembrana, para voltarem, girarem a turbina e produzirem o ATP, se eu entro no meio, eu contribuo menos energeticamente porque há menos proteínas para os elétrons pularem, né, serem mandados de uma a outra, e menos prótons são jogados para cima. Então, o FAD contribui menos do que o NAD energeticamente, mas a função dele é exatamente a mesma. Beleza? Bom, agora sim, vamos dar um visu no saldo energético de todo o processo. O que eu preciso que tu entenda é que os valores que eu vou contar para você são valores experimentais. Os caras marcaram com isótopos radioativos certas moléculas e perceberam quanto de energia elas contribuem, elas conseguem ser convertidas, entre aspas. Tá bom? Muito bem. Vou pegar minha colinha aqui. Peraí. Peguei minha colinha aqui, cara, só para não confundir os valores, né, das etapas e ficar bagunçado na minha fala, tá bom? Vamos olhar para todo o processo, desde a glicólise até o momento que a gente está. Lá na glicólise, cara, o que a gente tem como produto além do ácido pirúvico? 2 NADs e 2 ATPs. Antes disso, deixa eu contar para você que experimentalmente, cada NAD que está no citoplasma tem um valor de ATP igual a 1,5, igual a 1,5. Ou seja,
O NAD que vem lá do citoplasma, quando ele chega na cadeia respiratória, a energia que ele contribui para o sistema, para a ATP sintase transformar o ADP em ATP, equivale a 1,5 ATP. Beleza, cara? Por quê? Porque o NAD que vem do citosol, do citoplasma, lá da glicólise, ele tem que andar, entrar na mitocôndria e chegar até a crista. Beleza? E nesse trânsito ele consome energia. Por isso que o NAD do citosol, do citoplasma, tem valor equivalente a 1,5 ATP. O NAD da mitocôndria, do ciclo de Krebs, tem valor igual a 2,5. Por quê? Um valor maior? Porque ele já está na mitocôndria, ele não tem que andar muito para poder chegar até a crista para poder contribuir com os prótons e elétrons que vão gerar o ATP no final. Então, o NAD da mitocôndria tem um valor de ATP equivalente de 2,5. Justo? E o FAD tem um valor de 1,5. Por quê? Porque eu acabei de contar para vocês, o FAD entrega o próton e o elétron no meio do rolê, no meio da sequência. Então ele contribui com menos energia do que o NAD que chega, né, o NAD da mitocôndria, que chega na primeira proteína. Entendido? Muito bem. Vamos fazer as contas então, as multiplicações. Lá na glicólise a gente tem 2 ATPs formados, né? Na verdade o saldo são formados 4, mas o saldo é de 2 ATPs. E 2 NADs. Então eu tenho 2 ATPs formados, né, de saldo, e 2 NADs. 2 vezes 1,5, porque a glicólise acontece no citosol e o NAD do citosol tem equivalência de 1,5 ATP, dá 3. Então a glicólise no final gera 5 ATPs, beleza? A etapa em que o piruvato, o ácido pirúvico, ele perde um carbono e vira o acetil. O que acontece ali? A perda de um NAD, beleza? A perda não, a chegada de um NAD e a formação de um NADH. Eu tenho 2 ácidos pirúvicos, então eu tenho 2 NADs. Aqui esse fenômeno acontece na mitocôndria, portanto vale 2,5. Então eu tenho 5 ATPs sendo formados ali naquele momento em que o ácido pirúvico vira o acetil. Beleza? Muito bem, vamos olhar para o ciclo de Krebs como um todo. No ciclo de Krebs, a gente tem 3 NADs, certo? 3 NADs, vezes 2, porque são 2 ciclos, a gente tem 6 NADs. Esse NAD vale 2,5, porque é na mitocôndria, então a gente tem 15 ATPs. 2 FADs, um para cada ciclo, né? Então 3 ATPs. E 2 ATPs, um ATP formado por ciclo, 2 no total. Vamos somar todo mundo? 5 da glicólise, 5 mais 5 do momento em que o ácido pirúvico vira acetil, mais 15 com 3, 18, 20 mais 20 do ciclo de Krebs, 20 com 10, 30. Então o saldo final da respiração celular é 30 ATP. Vamos entender isso, cara? A cada uma molécula de glicose, nós temos a produção, o saldo, a geração de 30 ATPs. Entendido isso? Maravilha isso, cara? Isso é fundamental. 2 reflexões. A primeira é com relação à importância do oxigênio na cadeia respiratória, que vale a gente se ligar. O oxigênio, ele está ali como aceptor final e, portanto, garante que a maquinaria funcione. Tanto o trânsito de prótons, o equilíbrio do pH, o equilíbrio das concentrações do próton, quanto o desocupar a última proteína e garantir que os elétrons transitem. Se eu retiro o oxigênio da cadeia, cara, acaba o processo. Não rola mais a cadeia respiratória e a respiração celular como um todo é prejudicada. Não tem ATP, não tem nada, não tem porcaria nenhuma. Ou seja, eu posso impedir a cadeia respiratória inibindo a ação do oxigênio de alguma forma. Um exemplo, cara, que é triste, mas é importante você saber, é a utilização do gás cianeto. O gás cianeto foi um gás utilizado nas câmaras de gás ali dos campos de concentração durante a Segunda Guerra, né, durante o Holocausto. Então, nesse momento, o que acontecia? As pessoas aspiravam o gás, esse gás compete com o oxigênio, e o oxigênio, então, não perde sua funcionalidade e a cadeia respiratória, ela para. Com a cadeia parando, a pessoa morre por asfixia química, não asfixia mecânica, como alguém enforcando, mas por asfixia química. A cadeia para, não tem trânsito de elétrons, não tem produção de ATP e todo o metabolismo é, enfim, prejudicado por conta disso. Beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é com relação à reflexão no ponto de vista energético.
30 TP é muita coisa? O que tu acha? Uma molécula de glicose gira 30 TP, você acha que é muita coisa? Cara, sinceramente, não. Porém, e não por quê, né? Porque o lipídio, por exemplo, ele pode gerar muito mais ATP do que 30. Mas é tão difícil quebrar lipídio, mas é tão difícil que a célula fala, velho, é melhor a gente quebrar uma parada mais fácil, ter menos energia, do que ficar lá passando trabalho, velho, passando trabalho, quebrando lipídio para ter mais. Então, nesse equilíbrio, ponderando aí, né, o caminho mais parcimonioso, o metabolismo entendeu que é melhor quebrar uma parada mais fácil, porém menos energética, do que passar trabalho quebrando lipídio, por mais que no final tenha mais ATP. Cara, tu entendeu esse corre, velho? Isso é muito importante, é difícil. Se tu ficou com dúvida, rebobina a fita, assiste de novo, tá? Pra você entender e qualquer coisa cola em mim.